Campeonato de Portugal Rotax voltou para a segunda ronda em Leiria com 68 pilotos a alinhar na grelha de partida. Uma prova com lutas intensas em pista nas 5 categorias ao longo de um traçado com 1006 metros. O antigo troféu Rotax, agora Campeonato de Portugal Rotax, junta 4 provas e uma final internacional com os vencedores mundiais de cada uma das categorias. Uma prova que este ano vai decorrer em Portimão. Foi um passo importante para nós, não só para nós, enfim, para todo o mundo Rotax em termos nacional, porque embora nós já tivéssemos um troféu bastante estruturado, a verdade é que, sendo um campeonato nacional, atrai sempre mais alguém. Na primeira prova do ano, em Baltar, foram 67 os inscritos, agora em Leiria, 68. Mas será que na mudança de nome existem alterações na forma como decorre o campeonato? Obviamente que tivemos que fazer aqui alguns ajustes, coisas que não fazíamos antigamente e que hoje fazemos, mas enfim, são coisas fáceis de fazer e que os pilotos, desde que os pilotos se sintam bem, estejam contentes com o esquema deste campeonato, para nós, como promotores, é o mais importante. A diversidade de nacionalidades em pista é maior do que no Campeonato de Portugal de Karting. São várias as nacionalidades que completam os fins de semana na pista, mesmo sendo o Rotax um campeonato nacional. Uma competição atrativa devido ao desfecho. Este campeonato, para além, dá acesso a umas finais mundiais que este ano se disputam em Portimão. Ou seja, o vencedor em cada categoria dá acesso às finais mundiais. E isto é certamente um atrativo para muita gente. Isto é uma cenoura para as pessoas, não é? Quer dizer, porque de facto é interessante participar depois de uma final mundial onde vão competir com os melhores do mundo Rotax, vão competir num evento com 400 pilotos. Como é que os pilotos veem o traçado de Leiria? Nice track. I like it. It's my first time here and I think it's good. Acho que é um bom circuito, é uma pista que flui bastante, com umas curvas bastante rápidas e algumas lentas, e uma boa pista. É uma pista boa, muito técnica, comparada com, por exemplo, o Portimão e outras pistas que temos no calendário. É boa, é estreitinha, muitas curvas contra curvas, etc. Stay focused, breathe, and just concentrate really. Yeah, é só. Eu normalmente costumo ver onboards para ver mais ou menos as trajetórias e como vou abordar a pista. Antes de ter alguns quilómetros, foi muito ver vídeos da pista, decorar a pista, saber as trajetórias, onde ultrapassar, onde não ultrapassar, etc. Quando entra em pista é para ganhar. Pelo menos esse é o objetivo sempre que se senta ao volante. Rookie do ano estreou-se esta temporada no Campeonato de Portugal Rotax, ao mesmo tempo que também corre no Campeonato de Portugal de Karting. Com apenas 8 anos, Vicente Capela voltou a brilhar em Leiria. Isto depois de ter conquistado a primeira vitória da carreira em Portimão. Foi muito fixe, porque no meu primeiro ano já ganhei corridas. Por isso, para mim, quer dizer que eu daqui a alguns anos já estou a ganhar campeonatos. A correr com o irmão Diniz no Rotax, que compete na categoria Mini-Micro, Vicente nunca está sozinho dentro e fora de pista. Em cada corrida não lhe falta o mimo e o apoio dos pais, mas também do irmão que esteve presente na primeira vitória de Vicente. Foi emocionante, não estava à espera que isso acontecesse, mas foi bom. Pedi para me deixar tocar na taça e ele, não, a taça é minha! Às vezes é complicado, não é? Nós sofremos o triplo do que eles sofrem. Eles estão-se a divertir muito e nós estamos a sofrer. Mas é muito positivo, tenho aprendido muito e penso que eles estão bastante seguros, o que é bom. E eles também têm aprendido e sabem se defender muito bem. Portanto, cada vez estamos mais confiantes. E ficámos todos muito contentes, com pais, a família.
mas eu acho que foi muito positivo para ele, porque dá-lhe aquela vontade, ele acha que é capaz e assim prova que realmente não é só na cabeça dele, que trabalhando ele consegue os resultados que ele quer. Vinha a dar indicadores de que estava a conduzir bem, que as coisas estavam a correr bem e que era possível alcançar um bom resultado do meio para o fim da época e pronto, e conseguiu aquele feito que foi mesmo na última volta. Ele tem aquela particularidade de, por falta de experiência do início das corridas, não lhe correrem muito bem ainda, por facto de serem lançadas, etc. Não é? Mas depois faz as corridas de trás para a frente e consegue ganhar as posições, e naquela corrida chegou a estar em 7º lugar e, portanto, quando já ninguém achava possível, acabou por conseguir ganhar. Dando agora início à competição, na primeira corrida da Micro Academy foi Vicente Capella quem saiu da pole position. Mas foi Leonor Rocha quem agarrou o primeiro lugar logo no início da corrida. Posição que manteve até à volta 4, altura em que foi ultrapassada por Capella, que conseguiu vencer. Já na segunda corrida, quem levou a melhor foi Francisco Correia. O piloto saiu em segundo e ainda tentou a liderança no arranque, mas acabou por perder o lugar para Vicente Capella, logo no fim da primeira volta. Um duelo intenso entre os pilotos que acabou com Correia a agarrar o primeiro posto a 2 voltas do fim. Na última corrida do fim de semana, nova vitória de Francisco Correia, que voou para a liderança logo no arranque. Posição que manteve até ao fim. Com 2 vitórias, conquistou o primeiro lugar da categoria. Me sinto feliz por novamente chegar ao primeiro lugar. No lugar intermédio do pódio ficou o rookie Vicente Capella, seguido de Martim Gomes, que garantiu o 3º lugar depois de ter feito o 3º em 2 das 3 corridas do fim de semana. Estava à espera de ganhar, mas o que conseguiu manter o lugar. Foi um bocado difícil com os meus adversários. São muito bons, mas conseguimos um 3º lugar. Aya Delbarracin tem 10 anos e a paixão pelo karting surgiu há 2, depois de ver o pai, Charles Delbarracin, a correr. A viver em Portugal, é belga, mas tem também origem no Chad, país onde a considera uma pequena estrela por ser a única piloto do sexo feminino. Eu fui com o meu pai ver o karting e vi o meu pai a andar, e depois eu perguntei ao meu pai se eu também podia competir, e ele disse que sim. Eu entrei no karting com ele. It was a funny reason because I was trying a DD2 for the first time in Portimao just for fun, leisure driving, and then she saw that there were some renting cart with 2 seats, and she said to me, "Okay, let's go together. I want to see what it is." And then when we step out of the car, she said, "I want to drive." Okay, why not? For me it was funny, for the mother it was a little bit more difficult because it's a little bit dangerous. A competir em Mini Micro, esta é a segunda temporada de Aya no Rotax. Competição que partilha com o pai, piloto na DD2 Masters. That's the reason why I'm driving, in fact, because I never drove before. I started to drive 2.5 years ago, and because she's driving and she wants me to be next to her, then I'm driving. And it's funny, then it's also a pleasure for me. Um prazer que só partilham mesmo em dias de competição. Os treinos são feitos cada um por si, já que Charles Delbarracin vive no Luxemburgo e só vem a Portugal na semana anterior às provas para poder correr com a filha. She's having a training session every week with the Kiro school,
And I'm living, majority of my time I'm living in Luxembourg, then I'm not training. I'm coming the week before the race to train on the track, and then I come for the race week. And she's driving every week, and she's making some swim, and she's trying to maintain the right weight. Penso sempre a tentar melhorar o meu tempo e também como posso fazer melhor as curvas e acelerar melhor. Last season it was very difficult. She was in micro academy. She was something like 5 or 7 seconds slower than the other one. And she worked a lot during the summer. She lost weight. She trained physically. She trained driving. And now she's still a little bit slower than the other one, 2 seconds. But she's driving since 2 years. And the other one, some of them are driving since 7 years. Then for me it's a real big progress and everybody's very happy with this. Antes de se fazer à pista de Leiria, a AIA admitiu ter algumas expectativas sobre o circuito, ainda que Baltar seja o que mais gosta. Conseguir acabar a corrida sem sair da pista, pelo menos, e ficar e divertir-me. I expect her still to find some pleasure to drive, because I think without pleasure you cannot improve. Na Mini e Micro foi a vez de Martim Marques brilhar. O piloto da RAC venceu a primeira e a última corrida do fim de semana, 2 vitórias suadas para o piloto que travou uma batalha intensa com João Pereira. Na primeira corrida, Marques saiu do lugar da frente com Pereira ao lado e Manuel Miguel Gaioso em terceiro. O piloto da pole position liderou do início ao fim sem dar hipóteses aos adversários. Já na luta pelo segundo posto estava João Pereira e David Malveta. Depois de muitas ultrapassagens, Pereira conquistou o lugar intermédio do pódio e o piloto italiano ficou em terceiro. Aya Del Barracine e Lourenço Rocha tiveram de abandonar devido a um choque entre os dois. Na segunda corrida do fim de semana foi a vez de João Pereira sair da pole e liderar de fio a pavio sem dar hipóteses de ultrapassagem aos adversários. Marques saiu da segunda posição e rapidamente foi passado por Manuel Gaioso e por David Malveta. João Barros, que chegou a estar no 10º posto, foi escalando posições até ao 4º lugar. Apesar de ter sido o segundo a ver a bandeira de xadrez, Gaioso acabou por ser penalizado, dando lugar a David Malveta, que subiu ao 2º lugar do pódio. Martim Marques fechou o top 3. Tal como na primeira corrida do fim de semana, na última foi Martim Marques quem saiu na frente e por lá ficou até ao fim. O piloto garantiu assim o primeiro lugar da categoria e da subcategoria Mini. João Pereira ficou em segundo, garantindo ainda a primeira posição na subcategoria Micro. Nesta final eu fiz primeiro lugar porque o problema que nós já tínhamos já ficou bom. Segundo não é muito bom, mas primeiro era melhor. A fechar o top 3 estava David Malveta, mas uma penalização atirou-o para fora do pódio. Sorte de Ricardo Gonçalves, que subiu assim a terceiro. Não conseguimos assim muito bem na última corrida, mas conseguimos na mesma chegar ao terceiro lugar. Não foi assim muito fácil o fim de semana, tivemos assim muitos altos e baixos. Na categoria Júnior, 3 corridas, 3 vitórias para Tomás Gomes, que liderou do princípio ao fim, todo o fim de semana. Nos cronometrados consegui qualificar-me em primeiro lugar com a primeira e a segunda melhor volta e nas corridas consegui manter o primeiro lugar. E se o primeiro lugar não teve discussão, o segundo foi bem diferente. Na primeira corrida, Henrique Oliveira arrancou ao lado de Gomes, mas no fim da primeira volta era já Tomás Lemos quem ocupava o segundo posto. Lugar que aguentou até ao fim. Mais atrás, luta intensa pelo 4º lugar entre Pedro Barbosa e Alejandro Nieves, que tiveram uma constante troca de posições.
Acabou por ser Nieves a levar a melhor, até porque Barbosa foi desclassificado por decisão do Colégio de Comissários. Na segunda corrida foi Henrique Oliveira que voltou a sair ao lado de Gomes e Lemos a tirar-lhe o posto no fim da primeira volta. Conquista de pouca dura, já que foi Oliveira quem acabou em segundo. E na última corrida, a mesma história. Gomes reforçou a liderança, Henrique Oliveira agarrou a segunda posição e Tomás Lemos fechou o top 3. O fim de semana no Rotax foi muito disputado, podemos ter saído com a vitória, mas os três pilotos estávamos a andar muito ao mesmo ritmo e era quase impossível, mas acho que fizemos uma boa prova e para a próxima prova queremos ainda melhorar para o primeiro lugar. Na primeira corrida arranquei terceiro e consegui ir para a segunda posição. Na segunda corrida consegui ir para a terceira posição, depois subi para a segunda, mas tive um toque e desci. E na terceira corrida correu bem, fui o terceiro. Competição ao rubro também na Max e Max Master com 21 pilotos em prova. Na primeira corrida do fim de semana foi Gabriel Cassoilo que fez os melhores crono e garantiu a partida da linha da frente. Arrancou da pole position, manteve a liderança e foi o primeiro a cortar a linha da meta. Seguiu-se Tomás Leitão, que teve de suar para acabar em segundo. Lugar que perdeu logo no arranque e só voltou a recuperar a 2 voltas do fim. Na luta com Tomás Leitão esteve João Diniz, que completou o top 3. Rodrigo Silva garantiu o 4º posto e Diogo Faria o 5º. Na segunda corrida, Cassoilo voltou a dominar. Garantiu a pole e liderou do princípio ao fim. João Diniz ainda tentou o ataque no arranque, mas sem sucesso. Sem nunca desistir, travou um duro duelo com Rodrigo Silva, que arrecadou a 3ª posição. E, sem surpresa, no último embate, Cassoilo reforçou a liderança. Desta vez, registrando ainda a melhor volta do evento e da corrida. A primeira corrida tivemos um bocado de problemas com o chassi, mas mesmo assim conseguimos nos aguentar. Na segunda, o karting já estava confortável, consegui ter um avanço, e nesta terceira também estava confortável e consegui construir um bom avanço. O lugar intermédio do pódio foi de João Diniz. Já Tomás Leitão garantiu o 3º lugar. Eu acho que é bastante positivo, porque na Rotax é o meu segundo pódio e acho que sim, acho que foi uma corrida, um fim de semana muito bom. A paixão pelo karting é tão grande que muitos dos pilotos optam por estar nos 2 campeonatos. Mas quais são as diferenças que mais sentem entre o Campeonato de Portugal de Karting e o Rotax? No outro campeonato, há algumas categorias que são mais difíceis do que as outras, e no Rotax são menos pilotos a concorrer. Também no Rotax tem mais tempo livre para fazer os deveres, e no outro campeonato já não tenho tanto tempo. O Rotax tem menos pessoas porque também é um campeonato menos conhecido e não é tão competitivo como o CPK. Na Rotax é diferente porque tem menos pessoas a lutar pelo campeonato. Os motores são mais rápidos, diferente do Nacional, que são mais pessoas, mas os motores são menos rápidos. Tens que guiar um bocadinho mais devagarinho, na reta é mais rápido, e no Nacional também tens que guiar fininho, mas também é rápido.
A DD2 e a DD2 Master começou com Fábio Chieltica a sair da pole na primeira corrida, lugar que Gonçalo Coutinho tentou agarrar na partida, mas sem sucesso. O belga liderou toda a corrida, sempre com o Coutinho no encalce. O piloto não foi além do segundo lugar. Seguiu-se Vítor Mendes, que arrancou do quarto posto, mas conseguiu subir a terceiro logo no início. Rodou bem e soube gerir a corrida até ao fim, conquistando o último lugar do pódio. Christophe Adams foi quarto. Na segunda corrida, o belga voltou a sair na frente, mas desta vez com o insistente Gonçalo Coutinho a conseguir ultrapassá-lo e acabar em primeiro. Guilherme Lemos completou o top 3, apesar das inúmeras batalhas que se travavam logo atrás pelos restantes lugares da tabela. Com os nervos à flor da pele, foi Chieltica quem saiu da pole position na última corrida. E apesar dos constantes ataques dos adversários, soube defender a posição até ao fim. Foi o primeiro da categoria, mas também da subcategoria DD2 Masters. Win the Master, it's one thing, but winning the General between Coutinho is a really strong driver, and for me it's a great personal performance. Coutinho bem que tentou a vitória, mas ficou-se pelo segundo lugar. Vítor Mendes foi terceiro, segundo na DD2 Master. Foi positivo, uma vez que a experiência é grande, mas o tempo de treino e o tempo e as corridas são poucas. Diverti-me, foi mais importante, desfrutei, consegui fazer, penso que três vezes a terceira geral, para mim é extremamente positivo. A fechar a subcategoria DD2 ficou Guilherme Lemos em segundo e Afonso Lopes em terceiro. O último lugar do pódio da subcategoria da DD2 Masters foi para Christophe Adams. Foi um balanço bastante positivo, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista técnico. Do ponto de vista desportivo tivemos 68 pilotos, o que é excelente em termos de participação, que temos vindo a crescer. Em termos de provas foram corridas bastante interessantes. O dia 2 foi também bastante interessante, sem chuva, portanto correu tudo bastante bem, sem grandes problemas de maior em termos na pista, o que é bom, sem grandes acidentes, e do ponto de vista técnico também os nossos motores portaram-se lindamente e portanto tudo correu de feição. A próxima prova do Campeonato de Portugal Rotax vai decorrer no Bom Barral a 16 e 17 de julho. Kia, movement that inspires.